Olá, família Ariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, iremos tirar ou trazer um anjo que vai reger energeticamente essa leitura para você. Espero que nesta mesa tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, ariano, um presente para você, ariana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos o valete de copas. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o Papa, o arcano maior de número 5. E na casa 3, da energia de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um valete de espadas. Gratidão. Vamos abrir um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o valete de copas, nós temos o 3 de copas. Ainda nesta perspectiva, temos também a carta do 4 de espadas. Sobre o Papa, o arcano maior de número 5, nós temos o 4 de paus. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, nós temos também a carta do 6 de paus. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre o valete de espadas, nós temos a carta da justiça, o arcano maior de número 11. Ainda nesta vibração, temos também o julgamento, o arcano maior de número 20. Gratidão. Bem, ariano, ariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Bem, sobre o valete de copas, nós temos a carta do cão, a carta de número 18. Sobre o Papa, nós temos a carta da árvore, a carta de número 5. E sobre o valete de espadas, nós temos a carta de número 28, o cigano. Gratidão. Bem, ariano, ariana, a energia do presente, ela será regida pelo valete de copas e traz consigo a energia do cão. O cão é muita proteção, um mentor, um guia, uma energia aqui sempre nos protegendo. Agora vamos entender o valete de copas. Por quê? Porque essa carta ela está ligada a 2 aspectos. E o que eu sinto aqui é o novo, é uma expansão correlacionada ao campo afetivo e sentimental. Mas nós também temos aqui que pontuar um pouco em relação ao novo dentro da carreira, dentro do campo profissional. Porque aqui é a inspiração criativa, é um talento, ou uma energia ligada ao empreendimento criativo, usando sempre esse impulso de muita criatividade, mas também ligado aqui às questões da intuição. Então, nós temos algo novo dentro do campo profissional, com muita criatividade, expansão e proteção, como para aqueles uma certa surpresa em relação a um começo de um novo amor ou de uma intenção de alguém amigo aqui
para conosco, como se algo, né, fosse revelado aqui desta pessoa amiga. A gente sabendo aqui que essa pessoa amiga nutre um sentimento um pouco mais forte, além de uma amizade. Mas cuidado com esse aspecto, porque nós temos aqui a imaginação de um sonho. Então, esse despertar de muita intuição, mas ao mesmo tempo é como se viesse aqui à tona essa intenção de alguém amigo para conosco. Isso será no momento de felicidade, onde você estará aqui com um grupo de amigos, ou um tipo de evento, para que você também possa, de fato, expressar a sua alegria nesse encontro. Então, aqui nós temos um sentimento de graça, de bênção, de celebração. O tarô pede para que você comemore, todas as coisas divertidas que a vida tem para te oferecer. Então, viver o momento por completo, aproveitar um pouco mais a vida. Essa proposta profissional pode vir por intermédio dos amigos, como também esta relação, como eu disse anteriormente, pode vir também de alguém amigo, porque nós temos aqui o 3 de copas. Ainda nessa perspectiva do presente, nós temos o 4 de espadas, que requer aqui um descanso, do campo mental. Então, é uma preocupação excessiva. E o interessante aqui é que nós temos a proteção, alguém sempre velando por nós, pedindo aqui para que a gente possa descansar um pouco, descansar o nosso campo mental. E as respostas que nós pretendemos aqui sobre questões profissionais, afetivas e sentimentais, elas virão nesse momento de descanso. Então, ter calma e paz na mente, relaxar um pouco, procurar respostas por meio da meditação, do sono, aquilo que eu chamo de ócio criativo. Então, no ócio criativo, a expansão das ideias. Então, deixar aqui um pouco a preocupação de lado, trazer um pouco mais de serenidade e solidão para os nossos pensamentos. Porque o 4 de espadas é uma reclusão. E essa reclusão vai trazer para nós cura, firmeza e ideias, que surgirão a partir do momento de tranquilidade. Então, reflexão. Há aqui também uma possível reconciliação para aqueles que buscam essa reconciliação dentro das questões afetivas e sentimentais, mas aqui é uma necessidade de silêncio, de introspecção, devido à ansiedade, o estresse ou algum tipo de medo. Então há essa necessidade aqui de reavaliar as nossas relações e preparar o terreno para uma nova fase da nossa vida. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, do signo de Áries. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos uma influência do signo de Touro, o arcano maior de número 5. Então, o Papa está ligado aqui à energia da árvore. Então, a árvore fala de abundância e de prosperidade, mas é uma energia de conexão aqui ligada à família. Então, o Papa requer aqui 3 aspectos: respeito, diálogo e fidelidade. Todos esses aspectos ligados à cumplicidade, onde você estará aqui compartilhando valores, crenças com a sua família. Então, para as questões afetivas e sentimentais serem duradouras, elas devem ser baseadas nesse respeito mútuo e no compromisso. Só que o Papa requer que nós mergulhamos um pouco mais na nossa autoridade, e aprender também através da observação e das experiências com as outras pessoas. Então a gente precisa voltar um pouco mais ao nosso campo espiritual. Aqui há uma revelação do sagrado sobre nós, mas também há a necessidade de trazer conhecimento dentro desse campo, através das leituras, dos livros, uma maior percepção, uma necessidade dentro de nós de manter essa autoridade,
mas também, ao mesmo tempo, expandir um pouco mais o nosso campo espiritual. Então é um chamado para recordar algo que já é intrínseco, algo que já está dentro de nós. Como se nós precisássemos aqui revisitar esse conhecimento e expandir essa questão para o nosso seio familiar. Até porque abaixo nós temos um 4 de paus, que é a ação de graça, a colheita sendo feita. Então, há necessidade aqui de rever um projeto, um propósito, uma intenção, um objetivo em comum entre você e os seus familiares. Então, a gente tem que trazer essa energia para que todos possam vibrar nessa frequência. Então, é o resultado, a manifestação de um sonho e você compartilhando esse sucesso com os seus. Então, é momento de felicidade, de harmonia, é celebração conjunta. Então a gente precisa aqui sentar à mesa e alinhar um objetivo em comum, acordo a todos, a família, para que nós possamos aqui manifestar, materializar este sonho. E aí nós temos também o 6 de paus, energia de fogo, né? Assim como o 4 de paus, que traz a energia do triunfo, da vitória, influenciando aqui o nosso presente. É conquista. Então você sendo o melhor, a melhor, brilhando aqui mais do que as outras pessoas, ganhando, né, a admiração das outras pessoas para contigo, você sendo enaltecido, enaltecida pelo seu esforço, trazendo aqui essa energia de liderança, se apresentando como exemplo para as outras pessoas. Então, as relações aqui harmoniosas, bem-sucedidas dentro do seio familiar. Então, há esta conexão com base nos objetivos alcançados aqui em conjuntos. Então, você com muita sintonia com os teus familiares. Então, todos estarão vibrando nesta mesma intenção e manifestando e concretizando um desejo. Pode ser a compra de um terreno, de uma casa, enfim, de um veículo ou até mesmo de uma viagem. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Áries. Se você precisar de uma leitura com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu teria o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, seja por uma chamada de vídeo ou respondendo perguntas por áudio e fotografia. Isso ficará a teu critério. Bem, nessa perspectiva de futuro, nós temos um valete de espadas sobre a energia do cigano. Então, o cigano é a representação de um masculino. Pode ser um companheiro, como também pode ser a energia de um filho. Tenta adequar o que eu estarei falando à sua realidade. Então, você precisa ser um pouco mais analítica, observar um pouco mais essa pessoa que está à sua volta. Então, às vezes, essa outra pessoa traz um pensamento revoltoso. E há uma briga, vamos dizer assim, entre aspas, sobre os teus posicionamentos. Você quer colocar as tuas ideias adiante, mas essa pessoa ela cria uma certa barreira, um certo conflito, onde impede aqui a tua expansão. Então, você precisa aqui se libertar um pouco dessa visão preconceituosa ou de ideias inquestionáveis gerada por esse masculino. Então, há necessidade aqui de você determinar as suas ideias na sua realidade, trazer essas ideias para o campo mental, mas trabalhar isso um pouco mais em silêncio, né? Então, tem que ter aqui esse cuidado. Você quer expansão, mas esse masculino não permite esta expansão. É tanto que nós temos a carta da justiça, o arcano maior de número 11, que traz uma influência do signo de Libra. Então, é preciso equilíbrio, é preciso honestidade e decisões responsáveis dentro desses relacionamentos. Esta outra pessoa aqui, ela não está sendo totalmente verdadeira sobre os seus sentimentos e sobre os seus desejos.
essa pessoa pode estar trapaceando. Por isso que você vai trazer aqui, né, a energia do Ás de Espadas, sendo verdadeiro, verdadeira, sincera, né, e honesta com esta outra pessoa, para que haja aqui a harmonia, né, equilíbrio, para que você possa se manter centrado. Então, a carta da Justiça traz essa energia, né, a verdade aqui sendo, vamos dizer assim, prevalecida, a verdade trazendo aqui uma causa maior. É porque nós temos o julgamento. E o julgamento é um processo para um chamado de autoavaliação. Então, você aqui se autoavaliando, né? Como nós falamos aqui sobre o 4 de espadas, é um processo também de reconciliação. O tarot traz estas questões. Então, você tem que avaliar se isso é fundamental para você ou não. Ou você irá soltar esse masculino. Então, é um processo de renascimento, você se libertando, né, daquilo que está te impedindo de avançar. Cuidado com essa perspectiva, quando a gente fala de reconciliação, entenda que essa pessoa aqui, ela não irá mudar. Então, você tem que se libertar de algumas questões que não permite aqui que você flua. Você precisa deixar o passado para trás, essa energia desta pessoa, para que você possa se abrir para o novo. É um despertar, é uma libertação de um sofrimento. E você tem maturidade para entender o que você precisa realmente num parceiro ou numa parceira. Então, é hora de você refletir sobre os teus relacionamentos amorosos, avaliar as suas escolhas e buscar a transformação. Então, é uma preparação para um novo começo. Mas lembre-se, você precisa se colocar em primeiro lugar. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Bem, o anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 3, Citael. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 90 e a mensagem diz o seguinte: mantenha a esperança frente a qualquer adversidade, sendo verdadeira, verdadeiro, justo, justa e prudente nos seus atos. Pense bem antes de falar e agir. Ao invocar este anjo, você irá manifestar um forte magnetismo pessoal, favorecendo novas descobertas. Você poderá ter grande sucesso financeiro. Este anjo protege contra assaltos e acidentes de automóveis. Bem, Citael, anjo de número 3, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 90. Bem, você que já acompanha o canal há algum tempo, sabe que nós estamos postando sempre na sexta e no sábado. A partir dessa semana nós faremos mudanças nas nossas postagens. Estaremos postando sexta, sábado, domingo e segunda. Sempre a partir do signo solar. Por exemplo, o Sol está em Virgem, então nós vamos começar a postar no signo de Virgem e vamos terminar no signo de Leão. E assim sucessivamente. Isso para trazer uma maior dinâmica para o canal e de certa forma não trazer aqui um certo peso na hora que a gente está editando esses vídeos. Espero que você compreenda. Bem, nós também estamos oferecendo mapas numerológico pessoal como processo de crescimento pessoal, entender um pouco mais a sua missão, os processos kármicos, entender também o triângulo de vida invertido para saber se há sequências negativas para que nós possamos fazer algumas mudanças. Então, se você tiver interesse de se autoconhecer através da numerologia, entre em contato conosco através do link aqui da descrição do vídeo, que eu te passarei maiores informações. Desde já, eu sou muito grato por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê, beijos em seu coração e até breve.